gurizada, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre aquilo que algumas fake news foram espalhadas associadas à pedofilia. A gente vai falar um pouco sobre youtubers, então toca a vinheta. A vinheta, o que eu quero na vinheta? Que bote uma série de youtubers, esses youtubers aí que fazem muito sucesso com as suas polêmicas e tal, e bota... E aí, é só isso que eu quero, na verdade. Que péssima vinheta, na real. Um dos filhos do Bolsonaro lá, não sei qual, ele compartilhou uma fake news, Danilo Gentili compartilhou uma fake news também, que associava ali o movimento LGBT, e daí vocês me desculpem porque eu não sei todas as siglas, eu falo LGBT porque eu ainda sou da velha guarda, né, não sei quantas siglas tem, vou chamar de LGBT então no vídeo, paciência. Então associava o movimento LGBT com pedofilia. Então, a internet veio abaixo, todo mundo saiu compartilhando isso, não sei o que, e obviamente, depois tu faz uma pesquisa rápida, até vai estar todos os links aqui embaixo. Claramente aquilo se vê que é uma mentira. Nem adianta, na verdade, a gente ficar tentando justificar por que aquilo ali é uma mentira. Enfim, né? A gente sabe que é mentira e tal. Só que dessa vez ele tá vindo com um plus a mais, essa discussão toda sobre pedofilia, por causa de uma matéria da Globo News que ela fala que pedofilia ela é uma doença, então ela tem que ser tratada, só que ela não tem cura. A matéria vai estar aqui embaixo se quiserem ver, mas assim, de modo bem geral, a pedofilia seria tipo diabetes. Não que é a mesma coisa. É tipo diabetes no sentido de, tipo, tu tem que ficar se tratando sempre disso ao longo da tua vida. Pega essa matéria, pega essas notícias aí compartilhadas pelo Bolsofilho, pelo Danilo Gentili, e associa uma frase do Olavo de Carvalho, um trecho muito pequeno de um vídeo que ele fez, e tem no Twitter também, se eu não me engano, que é a seguinte, eu abri aspas aqui. Estratégia do movimento pró-pedofilia. Primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime, depois tornam crime dizer que é doença. Fecha aspas. Isso é uma frase antiga, acho que de 2006 é a primeira vez que o Olavo de Carvalho fez. Então tu pega tudo isso e tu cria um caldo, um bolo, e voltado contra o pessoal do movimento LGBT. Politiza de uma forma, acha um alvo bem claro que é o movimento LGBT e começa a acusar, e acusar. Eu nunca estudei sobre se pedofilia é doença ou não, mas a Organização Mundial de Saúde, que daí presumo eu que tenham pessoas que sejam minimamente gabaritadas para falar sobre isso, eles dizem que pedofilia é uma doença sim, que na verdade a moral é o seguinte, bom, pedofilia é uma doença. Praticar o ato, sim, que seria a parte criminosa. Daí vai ter até um outro link aqui de um artigo jurídico que fala sobre isso. Pedofilia é uma doença, tu praticar a pedofilia é que seria o crime. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde e também com a ideia jurídica da coisa. Em tese, então, ser pedófilo se tu nunca fez nada, não seria crime. Pode abominar, a gente pode, né, criticar, achar horrível, achar isso, sei lá, porque eu acho que isso é uma dos crimes que sempre... Quando tem crime, quando fala a própria palavra, eu acho que isso mexe muito, assim, com a galera de modo geral acha isso muito horrível e tal, e com razão. Só que daí, o que me chamou a atenção? Que isso foi e tomou uma proporção gigantesca, assim. Tanto que eu até esperei um pouco pra falar sobre, porque tipo, o negócio... E como é que essas coisas tomam uma proporção gigantesca? Porque a gente tem os famigerados youtubers. Cheguei a me cuspir agora. Basicamente são youtubers que eles não deram muito certo na música e foram fazer vídeo de opinião. E daí só fica falando jargão no sentido que falta estrutura de estudo, na real. O nazismo é de esquerda porque é Partido Nacional Socialista e o teu professor de história estava mentindo. Há um movimento globalista para espalhar a pedofilia. A Globoman! E a gente pode até discutir uma outra hora. E basicamente esses youtubers têm um padrão na forma que eles fazem vídeos e basicamente tudo que é de esquerda ou de extrema esquerda acaba sendo mal do Brasil. Ponto. Não adianta falar que não. E daí vai conversar, vai dizer que a extrema esquerda não é o mal do Brasil. Aqui o meu papel aqui é falar sobre análise, é falar sobre narrativa, como se constrói esse tipo de coisa. Então a gente tem que começar a observar que esses youtubers especificamente, eles são bem ruins no que eles se propõem a fazer, porque não tem estudo, é feito de uma forma de má fé, porque eles sabem que vai dar view, porque isso vai alimentar e, bom, em último caso eles vão ganhar grana falando groselha, só que sem pedagogia nenhuma, sem estudo nenhum, sem estrutura nenhuma. Fora que vários desses caras que, ai, meu Deus, o comunismo está se espalhando pelo mundo, porque o Olavo de Carvalho falou isso, porque não sei o quê. Essas caras, às vezes, são os mesmos que acham as novinhas legal, né? Isso é um ponto interessante de deixar frisado aqui, né? Porque as novinhas, sim, é tri.
Agora, Deus o livre, o comunismo se espalhando pelo mundo. Então essa discussão sobre pedofilia, daí é uma opinião minha, ela deveria ser feita por psicólogos, por psiquiatras, aprofundar o debate, tratar com muita seriedade esse tipo de coisa, talvez conversar com a galera, sei lá, que entende de leis, né? Até tentar articular com os políticos de uma forma inteligente, isso tudo. Mas não, a gente tá vivendo muito no Brasil, não sei se dá pra chamar de guerra cultural, mas a gente tá vendo muito uma coisa, tem uma pauta, essa pauta rapidamente ela se polariza, e não necessariamente entre direita e esquerda, viu? Mas ela rapidamente se polariza entre pró e contrários àquilo, tem esses youtubers que vão lá e falam sobre isso, e daí cada um fica no seu cantinho sendo retroalimentado, e na real acaba não se discutindo nada, acaba sendo às vezes vídeos super efêmeros, né, que são vídeos pra aquela semana e tipo, pronto, fiz o meu trabalho da semana, fiz esse vídeo e logo em seguida ninguém mais está falando sobre isso, mas parece que o período em que está falando sobre isso é um período que a galera se retroalimenta disso de uma forma muito estranha. Pra não falar esquisito, pra não falar burro, enfim, que nem já foi falado aí. Então tu politiza pra que tu tenha a tua base e a tua base te alimente e tu, sei lá. Eu acho que o último caso é um problema de ego, né? O cara fica com ego do tamanho do mundo, assim, e tal. Mas isso aí seria outra discussão pra galera da psicologia. E daí quando tu politiza tudo, né, que nem tudo vira um pró e contra, tu acaba deixando de lado uma coisa que é muito importante, que é a lógica da própria pesquisa sobre aquelas coisas. No momento que eu politizo tudo vira política, tudo vira ou pró ou contra, ou Bolsonaro, ou sei lá, tu não tem a pesquisa em si sobre os assuntos vão ficando de lado até que ponto que tu esvazia a pesquisa e ela não interessa mais. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a observar. As pesquisas, ultimamente, elas não estão servindo para nada. Não adianta falar, mas tem uma pesquisa. Não interessa. Ou o cara vai achar uma outra pesquisa ou uma outra matéria, e geralmente é fake news, e o que interessa é a narrativa de como as coisas estão sendo passadas. E isso é bem preocupante no mundo onde eu priorizo pelo menos a democracia, né? Isso é uma coisa bem preocupante, porque a democracia ela tem que se pautar em coisas mais sólidas, assim, né? E uma dessas coisas sólidas, que até uma ferramenta que fomenta a democracia, é o incentivo à pesquisa, é a pesquisa em si, que muitas vezes está sendo deixada de lado, porque o bundão lá do cara acha que tudo bem espalhar uma mentira que não vai dar nada. Daí tu tá com essa onda de paranoia, essa onda de caça ao comunismo tão forte vindo dessa extrema direita, que é o seguinte, eu não gosto de falar extrema direita, mas é que vem especificamente deles, né? Essa caça, assim, tudo, que esses caras às vezes não entendem que o capitalismo ele tem várias formas. O capitalismo não é uma coisa, ele tem várias formas. E às vezes um capitalismo um pouco mais social pra esses caras vira Comunista, safado, eleitor da Dilma. Ah, tu tá falando da extrema direita e a extrema esquerda. Cara, extrema esquerda deve ser 12 pessoas no Brasil, tá? Sei lá. Desculpa. Então é isso, é mais uma fala mesmo, um desabafo pra gente começar a prestar atenção nesse tipo de coisa que se polariza rápido, mesmo tendo pesquisa sobre, mas o que interessa é tu ganhar a discussão, e tá mesmo rolando uma guerrinha de discussão assim, alimentada por alguns youtubers que tocam música e tocam mal, tá? Então era isso, gurizada, o que tu acha? Escreve aqui embaixo a tua opinião, beijo no cérebro de todo mundo, tava com saudade de vocês e tchau! Gente, aqui tem um mofo. Eu vou botar um bonequinho ali.